Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Um beijo, Dona Luziná, minha mãe. Que Deus nos abençoe na noite de hoje. Hoje, minhas irmãs e meus irmãos, que nos honram com a sua presença no YouTube, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8 no Santuário da alma dessa maravilhosa obra no mundo maior, nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, nós vamos retomar aqui o estudo, né, dessa obra, exatamente do ponto de onde nós paramos na semana passada, né? Então, esse capítulo 8, no Santuário da Alma, ele vai contar, né, uma sinopse assim, muito curta para nós relembrarmos a semana passada. Ele vai contar a história do jovem chamado Marcelo, que reencarna, né, num lar muito bom, porque o seu pai e sua mãe realizavam reuniões espiritualistas na sua própria casa, né? E ele é acolhido nesse lar, sendo que ele tem um passado reencarnatório muito complicado, em que ele tinha muito poder, uma inteligência que o distinguia diante da sociedade, e ele utilizou muitas vezes essa inteligência, esse conhecimento para o mal, prejudicando aí muitas pessoas. E quando ele desencarna em vida passada, aqueles irmãos desencarnados, né, o perseguem, o levam para regiões de sofrimento no plano inferior. Ele sofre muito e desse sofrimento ficam as marcas perispirituais, causando nesta vida atual, no contexto desta obra, já como Marcelo, crises de epilepsia. Então, ainda com dois espíritos recalcitrantes, né, inimigos do passado, que estavam ali causando a ele diversos problemas na área da saúde física, na área da saúde mental, ele precisa, né, trabalhar essa questão junto a esses dois verdugos espirituais. Então, a gente está trazendo aqui para vocês o que nós já estudamos até agora, e nós paramos exatamente aqui, né? Nesse instante. Eu vou voltar só um pouquinho, né? O nosso irmão Marcelo, ele recebeu essa dificuldade porque já era um espírito com alguma conquista moral e, consequentemente, uma conquista espiritual. Ele já vem recebendo a luta com serenidade e paciência. Instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos a quem? A Calderaro e André Luiz. O concurso, e dispensando por isso a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males sem combater nas origens. Então, na semana passada, nós citamos até o Hospital Colônia de Barbacena, né? E citamos uma obra chamada O Holocausto Brasileiro, em que praticamente 60 mil pessoas foram assassinadas dentro desse manicômio, antes, né, de surgir a reforma da saúde mental, né, a reforma psiquiátrica no Brasil, que culminou ali nos anos 90 com a extinção de todos os manicômios do país, transformando esses manicômios em centros de recuperação e ressocialização desses homens, dessas mulheres e dessas crianças, tá? Então, o Calderaro continua dizendo: o caso de Marcelo oferece, por isto, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo, única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Isso, minhas irmãs e meus irmãos, serve para todos nós, né? Todos os problemas que nós estejamos passando nesse momento, a cura ela não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E Jesus já ensinava isso, quando dizia: vós sois deuses.
tudo que eu fiz, vós também podeis realizar. Então, exatamente, né, esse ensinamento ele culmina nessa frase do nosso querido Calderaro, que nós possamos ser médicos de nós mesmos, porque nós temos a força para superarmos todas as dificuldades que, porventura, estejamos enfrentando. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né? Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Então, aqui o contexto, só voltando um pouquinho, na parte anterior que nós estudamos semana passada, eles tinham acabado de realizar um culto do evangelho no lar, ele, o seu pai e sua mãe, e se despediram, né, para a hora do sono. Então, quando ele fala aqui que o Marcelo ele abluiu a mente e pensamento de paz, ou seja, ele limpou a sua mente para receber esses pensamentos de paz, deixou a mente límpida e de gratidão a Deus. Isso é o que nós, e aí serve, né, para a nossa reflexão, devemos fazer todas as vezes antes de dormirmos, né? Limparmos a nossa mente, agradecermos a Deus, por pior que sejam as situações que estejam acontecendo nas nossas vidas. Porque essas situações são passageiras, minhas irmãs e meus irmãos. Muitas das vezes solicitadas por nós mesmos antes da atual encarnação. Então, ele se deita já com essa mente limpa. E olha que interessante, dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho. O assistente apresentou-me afável. Apresentou quem? André Luiz. Mostrava o jovem profunda lucidez. Abraçado a nós ambos, com inequívocas demonstrações de alegria, comentou suas esperanças no porvir, expôs-se nos ardentes desejos de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando. Referiu-se para admiração minha às atividades de nossa colônia espiritual. Indagou das minhas impressões de nosso lar, seduzindo-me pela oportunidade de conceitos e pela beleza das apreciações inteligentes e espontâneas. Aqui é digno de nota fazermos uma pausa e observarmos que esse espírito do Marcelo, ele já tinha uma evolução tão grande que mal ele entrava no sono do corpo físico, o espírito dele já tinha condições de se desdobrar e já encontrava espíritos bondosos, né, como Calderaro e André Luiz, e já com lucidez, quer dizer, já mostrando a sua lucidez espiritual. Conhecia a colônia espiritual de nosso lar. Quando ele cita aqui as impressões de nosso lar, ele está se referindo à colônia espiritual, aonde André Luiz permaneceu após ser resgatado das zonas umbralinas, aonde trabalhou e a qual ele faz parte. Isso está na primeira obra, né, dessa série A Vida no Mundo Espiritual. Essa aqui é a quinta obra, Nosso Lar, é a primeira que nós já estudamos, estamos vindo em sequência. Tá? Então, observem que o Marcelo não era um espírito qualquer, ele já tinha conquistas morais muito profundas, né? Que ele conseguia fazer o desdobramento e ainda se reencontrar com espíritos superiores. E a conversa a meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Então, observem aqui, né? É muito interessante, porque são espíritos, né, em sofrimento. São espíritos em sofrimento, que se aproximaram de forma, né, cautelosa, tinham medo. Quem seriam, senão míseros transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma.
qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras. Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade e, desprendendo-se célere de nossos braços, correu, desabalado, retomando ao corpo. Outro parágrafo digno, né, da nossa avaliação mais próxima, uma avaliação mais específica. Observem que esses dois espíritos sombrios eram conhecidos do Marcelo. Tanto é que quando ele os observa, o que acontece com ele? Ele entra em choque, ele empalidece, ele começa a ter como se fosse uma síndrome do pânico, porque ele leva a sua destra, isto é, a sua mão ao peito, e foge daquela situação. O espírito que está desdobrado e foge daquela situação de desdobramento com medo dessas duas entidades. E nós vamos observar por que isso, mas vejamos as consequências desse retorno dele às pressas para o corpo físico. Quis detê-lo, penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado. Algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contato. Não pude, porém, fazê-lo. Reteve-me Calderaro com vigor e exclamou: Deixa-o, André. Acompanhemo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Indicando as entidades provocadoras, a pequena distância, prosseguiu esclarecendo: a simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores e busca apressado o corpo físico, à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe, em face da tempestade iminente. Os espíritos erradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Abracei-o como se o fizesse a um filho querido. O ataque amainou, sem contudo cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada quanto ao contato direto com as entidades inferiores. Permanecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação, se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos? Antes da resposta do Calderaro, minhas irmãs e meus irmãos, observemos que, ao contato com essas entidades, as suas vítimas do passado, hoje transformadas em verdugos, Marcelo volta correndo ao corpo físico e já entra no estado de epilepsia. O jovem tinha epilepsia noturna, então ele começa a passar mal, mesmo com o seu quarto totalmente com essas entidades benfeitoras, protegido, aquela câmara fechada que afastava os espíritos inferiores, ele ainda passava muito mal, e esse reflexo do seu espírito no perispírito ia direto para o seu corpo físico. Mas vejamos a explicação de Calderaro ao questionamento de André Luiz. Por que isso acontecia se aquela atmosfera do ambiente era salutar? O instrutor contemplou-me bondoso e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados,
inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo Espírito contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo Forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Mais uma parada, né, proveitosa para que nós possamos entender isso. Então, vamos ver aqui, ele fala dos centros endócrinos, né? Então, vamos observar aqui, essa obra é maravilhosa, né? Esse aqui é o sistema endócrino, que é responsável, né, pela produção de hormônios, tá? Então, o sistema endócrino, ele produz, é responsável por vários órgãos que produzem hormônios que são jogados na nossa corrente sanguínea e atingem vários órgãos do corpo. Então, nós temos aqui o hipotálamo, a glândula pituitária, aí vem. Todas essas produzem hormônios. A glândula tireoide, o timo, as glândulas suprarrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos. Tá? Então, esse aqui é o sistema endócrino. E ele também fala, o nosso querido Calderaro, do córtex cerebral, né, que é uma área-chave, né? É uma área muito importante, que é responsável, né, pela linguagem, pela percepção, pela cognição e pela memória. Então, o córtex cerebral, ele é um dos órgãos mais importantes do cérebro, né? Então está aqui o córtex cerebral. Então era exatamente aonde o perispírito do Marcelo, angustiado, agia, nessas áreas do cérebro aqui, causando tantos danos ao seu corpo físico, né? E a gente vai observando isso, né? Outra coisa muito interessante que a gente vai ver nesse estudo, né, mais para frente, são os pesquisadores, aqueles homens, aqueles cientistas que trabalharam em cima dessas desarmonizações físicas. Nós vamos ver mais adiante. Mas o que nós precisamos parar aqui é exatamente nessa área. O córtex cerebral, que era atingido pelas angústias do espírito do Marcelo e jogava isso tudo para o seu corpo físico, causando as suas desarmonias, as suas convulsões, enquanto o corpo, né, o Marcelo Forma, como ele coloca, estava ali dormindo, mas o corpo, com Marcelo Espírito, estava tendo convulsões. Tá? Então, isso é muito importante, né, que a gente possa entender essas questões. Então, vamos voltar ao texto novamente. Atingindo o quê? Os centros motores, os da memória, os da fala. Então, as células do córtex que eu acabei de mostrar, elas são as organizadoras, as responsáveis por essas questões, tanto os centros motores como memória e fala. Todos estavam que desorganizados. E aí a gente vem aqui, vai sendo falado, né, da epífise, né? E a epífise, também conhecida como glândula pineal, né, foi chamada de glândula da mediunidade, essa epífise, né, a glândula da mediunidade. Então, quem primeiro estudou essa questão da glândula da mediunidade foi o doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Sérgio Felipe de Oliveira, um médico da Faculdade de Medicina da USP, né? Ele coordenava a cadeira de Medicina e Espiritualidade, foi o primeiro a fazer essa ligação
entre a epífise com a glândula pineal, né? Então, a gente já mostrou isso na semana passada, tá? Então, quem perdeu, olhe o vídeo aí de novo, que está lá, né? Tudo direitinho, né? Essa questão, tá? Então, a epífise, que na realidade é a glândula pineal, é a responsável aí pela questão da mediunidade, pela nossa questão de nos conectarmos com o plano espiritual. Até ela também tinha sido atingida, né? Então vamos continuar aqui. Após detido o exame, indaguei a Calderaro. Como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sob o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. E mesmo assim, né, a gente observou aí o Marcelo passando mal. O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferia, restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve dominou a desarmonia. Envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas, o desastre não chegou a termo. Marcelo aquietou-se. Refez-se a atividade cerebral, qual praça, em tumulto logo descongestionada. As células nervosas retomaram sua tarefa, normalizaram-se as vias do tráfego, o sistema endócrino regressou à regularidade, as redes de estímulos restabeleceram os serviços costumeiros. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Observando o rapaz, no conchego do leito, o instrutor fitou-me benévolo e perguntou: lembras-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Como não, recordava-me, sim, da famosa experiência com cães aplicada a fenômenos outros. Então, a gente vai dar mais uma paradinha técnica, né? E a gente vai observar aqui, minhas irmãs e meus irmãos, né, como essas entidades agiam no corpo espiritual, no perispírito desse irmão, e como ele trazia do seu perispírito esses condicionamentos que esse pesquisador russo, né, um médico, um neurologista, um cientista neurologista, o Pavlov, ele fez uma experiência com animais. Ele é o responsável pelo condicionamento psíquico, né? O estudo do condicionamento psíquico. Então, antes do condicionamento, a gente está observando aqui nessa gravura, se você colocava a comida, a resposta do cachorro, tá, era a salivação incondicionada. Então, você coloca a comida, né, normal, e o cachorro, quando olha aquela comida, ele começa a salivar. Assim como nós, né, no ambiente assim, a gente está com muita fome na hora do almoço, você até o cheiro de uma comida gostosa ou entrada no restaurante faz com que a nossa saliva ela aumente, né? Então observe, antes de condicionar, o que acontecia? O som, ele começou a fazer um teste com sininho, como a gente está vendo aqui na gravura 2. E o cachorro, né, nem aí, não tinha salivação, né, fazia o som e o cachorro não salivava. Por quê? O som ainda não estava condicionando ao cachorro a uma determinada ação que nós vamos ver na figura 3. Então, eles pegaram, esse cientista pegou uma tigela de comida, tocou o sininho e a resposta do cachorro foi a salivação incondicionada. E com o tempo, persistindo naquilo, todas as vezes que ele tocava o sininho, mesmo sem ver o alimento, o cachorro já tinha uma salivação, mesmo que não fosse dado o alimento. Só o ato de balançar o sininho já havia essa resposta condicionada. Então, esse estudo aqui do Pavlov, tá? Que é citado por Calderaro, né? Aqui nessa obra maravilhosa do nosso querido André Luiz, é exatamente isso. Como é que a gente pode trazer
esse condicionamento à questão do Marcelo na obra. O Marcelo, ele tinha exatamente esse condicionamento, isto é, todas as vezes que em desdobramento ele encontrava aqueles dois vultos, aqueles dois espíritos, os seus verdugos do passado, que na realidade foram vítimas suas, espíritos que foram prejudicados por ele, inconscientemente ele já estava condicionado ao enxergar aqueles vultos, entrava no estágio de medo, dor no peito e convulsão. E isso se refletia no seu corpo físico. E sempre acontecia à noite. Por que à noite? Porque era o momento que o seu espírito saía do seu corpo. Porque durante o dia ele vivia em oração, conectado com as boas energias, mas à noite, quando ele se desdobrava, porque já era um espírito com muitas conquistas morais, mas não totalmente recuperado ainda dos seus atos equivocados, ele tinha esse condicionamento de olhar aqueles irmãos e passar mal. Assim como acontece conosco, né? Quando nós encontramos pessoas que nos fizeram mal, pessoas que nos prejudicaram, pessoas que nos causaram muitos danos, o nosso corpo ele reage incondicionalmente, né? Às vezes a gente fica com o coração batendo acelerado, a lembrança daquele sentimento de decepção, de raiva, de mágoa vem à tona. Então a mesma coisa estava acontecendo com o nosso irmão Marcelo, ok? Então vamos voltar, né, novamente aí para o nosso texto, né? Que tem muito ensinamento ainda para a gente poder observar na noite de hoje. Então, vamos lá. Pois bem, prosseguiu Calderaro bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas, errou em múltiplos modos e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência qual sentinela vigilante, entregando aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo à colheita de espinhos que semeara logo após a perda do vaso físico num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas, desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo, agora para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Vamos dar uma paradinha aqui. É muito importante, minhas irmãs e meus irmãos, que nos honram com a sua presença no YouTube, participando aqui conosco desse estudo. É muito importante que a gente observe, né, que todas as vezes que nós não perdoamos alguém, que nós mantivermos o rancor, a mágoa, o ódio de alguém, isso vai ficar registrado no nosso perispírito, isso vai ter consequências funestas mais na frente, ou nessa própria encarnação, ou numa outra encarnação, como é o caso do nosso irmão Marcelo, apesar de já ter se desafogado, ou seja, ele já não estava mais sofrendo a influência daqueles adversários, né? Mas o seu perispírito havia guardado aquelas lembranças. E todas as vezes que ele reencontrava com esses espíritos, o seu perispírito jogava todo aquele sentimento, né? Todos aqueles atritos na sua matéria. Ele deveria esquecer. Por isso que o perdão é muito importante. Nós precisamos esquecer as ofensas, perdoar, seguirmos adiante, porque os maiores prejudicados seremos nós se continuarmos assim. Continua Calderaro. Ao se reaproximar de velhos desafetos,
o rapaz que ainda não consolidou o equilíbrio integral sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. A mente, desorientada, abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam, então, essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual a daquele incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos, destarte, o grande mal de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente à matroca. Vamos observar, meus irmãos, que era exatamente o que ele causava nas suas vítimas, aqueles mesmos sentimentos, aquelas mesmas reações orgânicas que as suas vítimas tinham. Todas as vezes que ele as massacrava, aquilo foi direcionado a ele. Então, ele estava provando do mesmo veneno que ele deu de forma impositiva às suas vítimas. Então, que a gente também possa, né, aprender com essas situações e termos muito cuidado, porque isso tudo acaba prejudicando o nosso sistema nervoso, o nosso sistema endócrino, que é responsável, né, por todo aquele conjunto de hormônios que são lançados no nosso sangue, que percorrem todo o nosso corpo até chegar aos órgãos-alvos, né? E nós temos aí a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, as glândulas sexuais, como eu já mostrei. Então, vocês imaginem, né, uma ação como essa, descontrolada, causando, né, os sentimentos negativos no próximo, o que isso pode advir para as nossas próprias vidas, né? Transformando as nossas vidas exatamente numa embarcação sem rumo, né? Desorganizada, desordenada. Eu, às vezes, estou andando pelas ruas e vejo com muita tristeza, um sentimento de piedade, irmãos em situação de rua, aos gritos, sem ninguém perto deles, materialmente falando, gritando, xingando, agredindo a si mesmo, com palavrões, com murros, porque a pessoa entra no estado de demência e as perseguições desses irmãos, os verdugos espirituais, que ela não consegue sair daquilo e ela vê na visão dela, ela está vendo aqueles verdadeiros monstros espirituais ali. Então, todas as vezes que nós estivermos na rua e nos depararmos com uma cena dessa, que a gente possa, né, orar, pedindo a Deus que aquele irmão seja amparado, que possa passar por essa expiação terrível, mas tendo um amparo, porque todos nós somos filhos de Deus. Vamos continuar, minhas irmãs e meus irmãos, a leitura desse texto, né? Desse capítulo belíssimo que é no Santuário da Alma, o capítulo 8. As elucidações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendi agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas e psicologistas, disputando a norma de socorro aos alienados mentais. Mesmer, Charcot, Pinel e Broca desfilaram ante minha imaginação, enriquecida de novos conhecimentos. O Mesmer, para quem não sabe, né, criou o mesmerismo, que era o magnetismo animal. Allan Kardec era um grande magnetizador. Não tinha mediunidade ostensiva, não via nada, não ouvia nada, não tinha nenhuma dessas características mediúnicas, mas era um grande magnetizador. Então,
Tem até uma obra espírita chamada Mesmerismo, né? O magnetismo espiritual, que fala do Mesmer, que foi um visionário, foi um médico que lutou aí, mostrando que a cura se dava também pelo magnetismo animal. Então, em cima daquelas pessoas doentes, alienados, que a gente conhece na doutrina espírita, né? Como o passe magnético, né? Quando não há interferência espiritual. A gente passa a nossa energia, o nosso magnetismo animal em benefício do outro, o nosso fluido vital em benefício do próximo. Né? Então, isso é importante. Charcot, Pinel e Broca foram grandes pesquisadores na área da neurologia, principalmente o nosso irmão Pinel, Felipe Pinel, que nós temos um instituto, né? O Pinel, aqui no Rio de Janeiro, ali em Botafogo, né, em homenagem a esse grande pesquisador que tentou humanizar o tratamento, vendo aqueles irmãos, aquelas irmãs que tinham demências psíquicas como doentes, que deveriam ser tratados como doentes e não como animais. Né? O Broca também foi um outro neurologista. Então, muito bem citado aqui pelo nosso querido André Luiz, né? Essas referências dos quadros da psicologia mundial, da psiquiatria mundial. A interrupção das digressões, a interrupção das digressões do assistente não durou muito. Devo, na verdade, consignar que, desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para ruminar-lhe os conceitos. Olha que aula magnífica, né? Que Calderaro estava trazendo até André Luiz. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou. Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mistério intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, da epilepsia, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados, do Pavlov, que eu já mostrei a vocês, não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epiléticas que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, o serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no ramerrão da vida lhe seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Mais um ponto importante, né? Nós já estamos terminando aqui o nosso estudo da noite de hoje, dessa semana, né? Hoje, no dia 9 de julho. Então, nós vamos observar aqui o seguinte, é um sinal de alerta para todos nós, né? Muitos de nós que temos aquele temperamento explosivo, não perdoamos, criamos sempre confusão, brigamos, a gente está aí contribuindo para uma demência futura, para um processo de degeneração psíquica, que vamos levar essas disfunções emocionais já com consequências nessa vida e também para a próxima vida. Então, nós vemos pessoas aí
e o número de pessoas diabéticas, e ele cita a hipoglicemia insulínica, está crescendo demais pelo estresse. Olha, metrazol, né, as pessoas com problema no estômago, tendo que tomar medicação para o estômago, né, a pessoa gera uma gastrite e assim por diante. Pessoas se entupindo de ansiolítico. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por quê? O simples fato de nós prestarmos atenção nisso e não causarmos dano ao nosso próximo, mantendo sempre o nosso pensamento elevado, vai nos prevenir de dores futuras que poderão acontecer em qualquer um de nós. Mesmo nós que estamos estudando, estamos procurando melhorar o nosso comportamento, temos que ter cuidado, porque o Marcelo era um caso desse também. Então, vamos ter cuidado com, né, o nosso comportamento, com as nossas atitudes, com a nossa personalidade, porque nós somos responsáveis, corresponsáveis pelos danos que causamos ao nosso próximo, principalmente no ambiente doméstico, no lar e no ambiente de trabalho, né? Aí ele diz assim: enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, que consome a existência na dedicação aos semelhantes. Nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. Isso aqui é muito importante, tá? Quem puder. Aliás, o texto está todo sublinhado, foram as partes que eu e Josefa, né, destacamos para o estudo. Então é importante, quem estiver acompanhando o nosso estudo com o livro, podem marcar as mesmas partes, tá bom? Está aqui disponível para vocês e vai ficar salvo no nosso canal, né, o canal da SEAC no YouTube, youtube.com/SEACnet, com S. Então, observem, né? Pela conduta, a gente pode vigorar a nossa alma, dar energia, dar vigor, dar vida, ou a gente pode lesar a nossa alma. Fica aí o alerta do nosso querido irmão André Luiz, né? O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Olha a dor de consciência que o Marcelo, né, trazia com ele. Para todos nós que cometemos, né, desatinos em vidas passadas, não nos lembramos, às vezes em desdobramento durante o sono, trazemos, né, alguma reminiscência do passado, mas os erros que cometemos nesta própria encarnação e que às vezes ficam ali na nossa mente, né, gritando, porque as leis de Deus estão escritas aonde? Na nossa consciência, né? Ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável, para assisti-los com êxito, remontar a origem das perturbações que os molestam. Isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é através da fraternidade, do amor, que nós conseguiremos transformar esses verducos em amigos, transformar a nós mesmos. Como é bom ser bom. E aí eu me lembro de uma história de Siddhartha Gautama, né? O também conhecido como Buda, que estava pregando no meio de uma multidão, quando chega um rapaz e do nada desfere-lhe uma bofetada imensa na sua face. E todo mundo para olhando aquilo.
o jovem, né, aquele jovem que o agrediu com aquela raiva, aquele ódio todo, e Buda olha para ele e diz assim: meu filho, era isso o que você tinha para me dizer? E aquele jovem, muito envergonhado, ele se afasta dali, junto da multidão, e vai para sua casa arrasado, porque naquele momento Buda tinha dado uma lição para ele. Buda agiu, não reagiu. Buda venceu aquele jovem, mostrando que ele não iria descer ao nível da agressividade dele. E o jovem ficou sem dormir aquela noite. E no dia seguinte, procurando aonde Buda se encontrava, né, observou longe uma multidão novamente ali, em volta daquele grande missionário, né? E ele, com muita dificuldade, chegou perto novamente de Buda e, de joelhos, pede perdão ao Buda. E Buda, olhando aquele jovem, disse: não há o que perdoar, porque não existe mais aqui o homem que apanhou e o homem que o agrediu. Existem apenas dois irmãos. Então, Buda, naquele momento, tirou, elevou aquele jovem à condição que ele se encontrava, de paz e de tranquilidade, e não fez com que o jovem o regredisse na condição de animalidade. E assim é a nossa vida. Quando formos agredidos verbalmente, dentro dos nossos lares, no ambiente de trabalho, na rua, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que tanto estresse, tantos danos estão sendo causados às pessoas, né? Principalmente os invigilantes, que a gente possa não retribuir com agressividade, termos a postura que o nosso irmão Buda teve, elevarmos esses irmãos até a nossa vibração e não abaixarmos a vibração desses irmãos. Então, que a gente possa meditar sobre isso. É a nossa responsabilidade para com nós mesmos e para com os nossos irmãos. É muito importante que observemos isso. Então, minhas irmãs e meus irmãos, fica aí esse ensinamento maravilhoso, né, desse capítulo, que é o capítulo 8, no Santuário da Alma, que a gente vai continuar no próximo dia 16 de julho, dando continuidade à história do nosso querido Marcelo, né? A saga do nosso querido André Luiz e Calderaro, trazendo ensinamentos maravilhosos para as nossas vidas. Então, nesse momento, nós só temos a agradecer a Jesus, nosso mestre, o irmão de todas as horas, o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo a participação de todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que nos dão a honra de participar da nossa querida SEAC Virtual. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de divulgarmos a tua doutrina, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos darmos a tua vinha, a tua seara para o trabalho do bem. E o nosso comprometimento seja renovado sempre, Senhor. E que não venhamos a prejudicar os nossos irmãos e as nossas irmãs. E que possamos levar adiante a divulgação da tua mensagem divina através do Consolador prometido por ti há mais de 2000 anos atrás. Obrigado, Senhor. Ampare o nosso Brasil, ilumina as mentes dos nossos governantes e protege a nossa família.
Dá-nos, Senhor Jesus, aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz vos deixo. A minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus. Olhai pelo nosso Brasil, olhai por todos nós. Abençoa os nossos amigos, os nossos familiares, e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Obrigado, meus amigos, minhas amigas. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.